E agora a gente vai começar a bater um papo muito interessante e tenho certeza que vai te interessar, viu? Mulheres e homens vão gostar bastante, porque de fato todos nós ficamos incomodados quando parece que a bochecha tá caindo, né? Que a gente tá envelhecendo. Outro dia mesmo eu fiz um teste de botar um espelho assim embaixo, olhar pra baixo, eu levei até um susto. Então a gente percebe que os músculos já não estão mais firminhos como estavam, né? Que a textura da pele mudou. E hoje a gente vai conhecer uma profissional incrível que lançou um projeto chamado Bochecha na Lua. É um método de rejuvenescimento quântico que consiste no fortalecimento dos músculos das bochechas através de exercícios faciais, de forma muito natural e inteligente. Quem conhece o trabalho dela diz que é como se estivesse de fato na Lua, com todo o cuidado que ela leva a cada paciente, em cada sessão, em cada orientação. Ela vai tratar as tensões, os desequilíbrios faciais, enfim. Eu estou muito feliz, é um prazer te conhecer, Carol. Seja bem-vinda. Caroline Lamin, fonoaudióloga, está fazendo um sucesso grande no Brasil. Eu vi que você tem vários famosos que cuidam já da estética facial contigo, né? Com resultado muito bom. Aliás, quero agradecer a minha prima Laura Duarte, que me indicou o trabalho da Carol. Obrigada, viu, Laura? Muito bom poder conhecer uma especialista como a Carol. Ela é especialista em motricidade orofacial e estética, pós-graduada em terapia ortomolecular e saúde quântica, mestrando em engenharia biomédica. Olha quanta coisa. E tirou um tempinho dela, veio lá do Rio de Janeiro para conversar com a gente. Esse trabalho, ele é super interessante quando a gente olha de cara. Agora me explica, o que é bochecha na lua? A fonoaudiologia, ela saiu da necessidade do próprio dentista. Até por isso a minha relação com a Laura. A pessoa coloca o aparelho, mas se a musculatura não ajudar, a gente vai alterar o posicionamento desses dentes. Então, a fonoaudiologia foi estudar os exercícios faciais para entender quais funcionavam para a estética e quais não funcionavam. Por isso que a gente não faz ginástica facial. A gente se preocupa tanto em malhar a musculatura do corpo e a gente acaba se esquecendo do rosto. De acordo com alguns estudos, a gente passa em média 1 hora por dia mastigando, e a gente faz 2.000 deglutições por dia. Então não adianta nada eu fazer uma série de exercícios se eu não repenso essas atividades. Então a gente desenvolveu uma série de exercícios para trazer o equilíbrio para o rosto, não sair malhando o rosto inteiro. A gente se preocupa com o rosto quando a gente está envelhecendo. E meu trabalho, ele tem um cunho terapêutico, mas ele ganhou assim, uma notoriedade quando apareceu o nome estética. Então, como a gente procura reequilibrar essa musculatura, o resultado vai aparecer. Então, assim, se a gente pensar em corpo, eu tenho a musculatura, ela tem pontos fixos de inserção. Ela se insere no osso e se fixa em osso. Rosto não. Eu tenho inserção em pele, em outro músculo, para acontecer a mímica facial. Então, eu não posso sair malhando todos os músculos. Tem um funcionamento que deve ser respeitado. Então, por exemplo, esse músculo aqui, quando a gente morde, ele pula, é o masseter. O masseter, a função dele é elevar a mandíbula. Quando a pessoa tem um bruxismo, por exemplo, o masseter fica sobrecarregado. Quanto mais força eu coloco no meu masseter, menos força eu vou ter no zigomático maior, que é esse músculo aqui. Então, às vezes, a gente se preocupa em fazer algum procedimento estético, mas a musculatura que está embaixo dessa pele não está dando a sustentação. Então a gente vai lá no consultório entender como isso funciona e colocar essa musculatura para trabalhar de uma maneira inteligente, não saindo malhando tudo, mas soltando o masseter, jogando a força para o zigomático maior, jogando a força para o digástrico, O digástrico é esse músculo aqui. Quando a gente engole, é ideal que a gente suba a língua. Quando a língua sobe, a laringe também sobe. Se a laringe sobe, epiglote desce, e aí quando eu engulo, o alimento vai para o esôfago e não vai para as vias aéreas. Por isso que o idoso apresenta muito engasgo, por essa incoordenação. E quando eu me formei, eu passei no concurso público e eu trabalhei durante 8 anos em asilo, em posto de saúde. Quando eu atendia os velhinhos no asilo, eu ficava pensando, gente, a gente vai trabalhar a tonicidade da laringe quando essa pessoa está com 90 anos, sendo que a gente poderia ter trabalhado
muito tempo, né, atrás. Quando ele era novo, quando ele estava com mais energia para fazer Que é o ideal, um até porque a resposta muscular é outra, né? É outra. E aí a gente passa a vida inteira engolindo mal, né? Se eu não jogo a força para a língua, por exemplo, porque engolir é igual dar de ponta numa piscina. Eu preciso do impulso. Né? E se esse impulso não é dado com a minha língua, ele é dado ou com o cantinho da boca, com o modíolo, ou com o lábio, orbicular dos lábios. É onde vai ocasionando código de barra. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou engolir, se eu aperto muito a boca, ou para falar os fonemas bilabiais, eu jogo muita tensão nessa região, eu vou estar acentuando o meu código de barra. E aí, a opção que tem estética, né? Posso lançar mão de lasers, que eu amo laser. Tenho um trabalho integrado com dermatologista e, assim, o meu trabalho com a dermato e com o dentista, eles se encaixam, garantindo uma naturalidade. É perfeito. Sabe, é cada um vindo com a sua ferramenta e dando esse equilíbrio para a pessoa. Então, por exemplo, se a gente trabalha para tirar essa força, para a pessoa utilizar a musculatura dela no dia a dia de uma maneira inteligente. E aí vai na dermato. A dermato tem que ficar com a cerejinha do bolo. Né? Ainda mais assim, se a arcada é a primeira coisa. Primeiro profissional, quando a gente pensa em estética, é dentista. É dentista, né? Gente, o dentista, ele tem a capacidade de colocar o nosso corpo inteiro no lugar. É impressionante. E o contrário também funciona, né? Às vezes você mexe errado, você bagunça toda a estrutura do teu corpo porque usou um aparelho e deu uma modificada no que não deveria ter sido modificado. O posicionamento dos dentes é fundamental para uma boa estética e para uma boa funcionalidade do corpo e da face. Quer ver? A gente conversou com a Daniela Erbolino e ela explica por que ela decidiu cuidar da pele do rosto, cuidar dessa parte facial. Confira. Olá, eu sou a Daniela Erbolino e eu sou psicóloga. No meu trabalho eu uso muito vídeo. E eu estava percebendo já há um tempo, com o passar do tempo, que a minha pele, meu rosto já não estava mais igual o rosto que eu tinha com 20 e poucos anos. O rosto de 30 e poucos anos já estava já com algumas coisinhas que estavam me incomodando. Nunca fui a fim de usar botox, preenchimento, nenhum tipo de coisa artificial. Não sou contra quem usa, mas eu nunca quis ter esse tipo de beleza mais emborrachada, mais artificial. Eu prefiro ter algumas linhas, contanto que elas estejam em harmonia com o meu rosto. Finalmente, eu descobri o trabalho da Carol, o qual eu senti a maior diferença quando eu vi uma aula que eu gravei antes do trabalho da Carol e uma aula que eu gravei depois do trabalho da Carol. Parecia até que tinha gravado 10 anos antes. E hoje é a metodologia que eu espero seguir para o resto da minha vida. Eu estou muito satisfeita. Que legal, né? E a Carol estava me contando que a Dani, ela vai lá uma vez por semana e ela faz o tratamento e que basta, né? Ela é linda. É linda. Profissional super competente, maravilhosa. Agora é interessante que a gente traz uma carga genética desse jeitinho de falar, desse jeitinho de comer, né? Então tem aquelas famílias que têm por hábito falar de biquinho, assim, você vê que a mãe fala de biquinho, o filho fala de biquinho, né? Tem gente que já fala com a bocona mais aberta, dá o sorrisão mais aberto. Isso a gente pode trabalhar para modificar, para melhorar a parte estética? Pode sim. É muito comum a gente fazer o espelhamento, né? Então, mais forte do que o fator genético é o ambiente. Então, eu fico olhando o jeito que a pessoa que eu mais convivo, a gente é um pouco do resumo das pessoas que a gente convive, né, no dia a dia. Então, eu começo a falar igual. A gente tem, eu até mostrei na abertura a foto de um paciente, de um antes e depois. Queria que a gente colocasse para que você em casa pudesse entender melhor sobre o que é que a gente está falando e sobre qual é a mudança que a gente consegue adquirir de resultado mesmo quando faz essa estética facial orientada, bem orientada no caso, pela fonoaudióloga. A gente está conversando hoje com a Carol. Muda muito, né? É impressionante. Ela não fez uma plástica? Não. Ela usou, foi na terapia uma vez por semana. O método é assim, não é só exercício. Eu trabalho com a diátese. Eu descubro na primeira sessão qual é o grau de alcalinidade que meu paciente está. Então, quanto mais alcalino ele tiver, mais resultado a gente vai ter. Então, eu vou mexer também na alimentação. Eu tiro um pouco dos alimentos ácidos, que vão ter influência direta na minha musculatura, até para fazer uma drenagem, né, para o rosto não ficar tão inchado. E eu trabalho com as essências vibracionais, então eu tenho frequência do músculo, frequência dos órgãos internos, e eu faço uma relação de cada parte do rosto com uma emoção
e com o órgão que está afetado. Nossa, que bacana, porque na verdade quando a gente fala em medicina quântica, a gente fala no todo, né? É um corpo integral, não Vai dá na pra gente causa. dividir, Não dá, né? não dá. Então a gente tem que pensar mesmo no nosso corpo de forma integral, isso é maravilhoso. E alcalinizar significa a gente evitar, por exemplo, alguns dos alimentos que a gente sempre fala aqui e que são muito ácidos, né? Exatamente. E colocar o que vai alcalinizar, que às vezes a gente acha que é ácido, mas não é. Como, por exemplo, aquela aguinha com limão de manhã, maravilhosa. é super boa, né? A gente acha que é ácido, mas quando o limão encontra o ácido clorídrico no estômago, ele fica mais alcalino. Por isso que é alcaliniza. A gente conversa mais já já. Tá gostando do assunto? Interessante, né? Diferente? Eu tô amando. Agora vamos voltar aqui com a Carol. Fiquei impressionada ali com aquelas fotos, né? Você estava falando que aquele paciente, podia botar a foto de novo? Não teve cirurgia plástica. Não. Teve um trabalho integral, né? Exatamente. Mas o que por exemplo, causava essa parte que estava mais enrugada aqui nos cantinhos da boca? Tá. Muita tensão nessa região, né? No terço inferior da face. Então, a gente fez essa relação, a primeira sessão fiz a avaliação para saber qual o grau de alcalinidade, né? Qual o sentimento estava por trás. O trabalho é quântico porque considera muito o átomo. Se a gente pegar a nossa, né, uma pele e for dividindo, a gente vai chegar no átomo. O átomo é composto de 99,9% de energia. Né? Então, a gente é o que a gente pensa. Né? A gente é muito influenciada pelos pensamentos. E o pensamento vai influenciar os órgãos, como vai influenciar o padrão de ruga, né? O nosso rosto é como um pergaminho, ele conta a nossa história. E nesse caso específico, era uma paciente que colocava muita atenção nessa região aqui e tinha alguns processos envolvidos que a gente foi trabalhando sessão a sessão. Então, é um processo de autoconhecimento, é chegar no espírito pelo exercício. Né? Eu me baseei muito no trabalho do Nuno Cobra, sou apaixonada pelo trabalho dele, o preparador físico. Já veio aqui várias vezes, muito querido. É lindo, e é isso, o exercício físico ele tem esse poder, né, da gente chegar no espírito e trabalhar de dentro para fora. Né? O resultado é muito melhor quando eu trabalho com, por exemplo, nessa área dos olhos, né? E busco essa energia, né? Esse ti que a gente tem aqui, quando a gente equilibra isso e aceitar as coisas que não dão para mudar, né? Ter força para lutar pelo aquilo que a gente consegue mudar. E aí, através do exercício, com atenção plena, a gente consegue esse resultado. Nossa, a gente tem falado tanto disso aqui no programa, né? A Carol falou do Nuno Cobra, um dos maiores aprendizados da minha vida foi simples e aqui, sentada nesse sofá com o Nuno falando que a gente tem que aprender a não fazer só aquilo que a gente gosta, mas gostar daquilo que a gente tem que fazer. E realmente isso mudou. Eu posso falar para você que está em casa e quem me acompanha sabe, eu amo fazer exercício físico porque eu tenho que fazer exercício físico. Eu amo comer colorido, amo comer legumes porque eu tenho que comer colorido. E aprendi a amar e vejo nisso prazer em estar me cuidando, né? Aí você falou da gente aceitar as coisas que a gente não pode mudar, oração da serenidade que eu falo aqui toda segunda-feira. Aceitar as coisas que a gente não pode mudar, coragem para mudar aquelas que a gente pode. E sabedoria para distinguir entre uma e outra com foco, né? Centrado. Me fala uma coisa, enquanto você estava falando sobre as nossas emoções que refletem na nossa tensão facial, também, além de em outros lugares, eu me lembrei do Botox, né? Que é a toxina botulínica, que muda essa tensão facial. Como é que você encara isso e isso afeta o seu trabalho de forma positiva ou negativa? Tá, eu acho que o Botox vai depender muito da quantidade, né? A diferença do antídoto e do veneno é a quantidade, então, assim, muito Botox eu não gosto. Eu acho que se deixar tudo por conta de Botox e preenchimento, a gente vai ficar com essas... vai ficar uma face caricata. Todo mundo igual, né? Todo mundo igual. E quando a gente se conhece e usa a musculatura a favor no dia a dia, o Botox e o preenchimento ele pode ser um grande aliado, né? Mas com um pouquinho. Porque ali naquela paciente, você estava falando da tensão que ela tem aqui no centro, aqui pertinho da boca, né?
Se, por exemplo, você me disse no comecinho da entrevista que quando a gente tem muita força no masseter, a gente tem um afrouxamento dessa musculatura aqui. A gente tira a força daqui, mas aumenta a força aqui. Aumenta a força aqui. Exatamente. Aí franze aqui. Isso. Aí isso é um cuidado, então, que eu tenho que tomar, porque tem uma força aqui, gigante, tá vendo? O exercitador facial é ótimo para isso. E como é que é esse exercício? É um aparelho que coloca na boca e aí a gente vai fazer força com o zigomático maior. Isso que é o principal do projeto Bochecha na Lua. Então, assim, quando eu vou pensar num músculo bochecha, quero subir a bochecha, eu tenho que pensar no meu rosto inteiro, né? Eu tenho que pensar em tirar um pouco da tensão daqui, tirar a tensão daqui, tirar a tensão daqui, para eu colocar a força nos lugares corretos, aqui e aqui. E, Carol, o seu paciente, ele vai lá uma vez por semana, mas ele tem exercícios para fazer em casa? Tem. Tem? Tem. Eu acredito muito no trabalho realizado com prazer, aquilo que você falou. Então, assim, tem que ter o perfil, né? Eu gosto de fazer, então, no começo, tem que fazer mais, até criar uma memória, né? Uma memória muscular, ela é muito mais forte do que a memória auditiva e a memória visual, de acordo com a programação neurolinguística. Igual andar de bicicleta, você aprendeu uma vez, você nunca mais esquece. Então, nos 3 primeiros meses, a gente faz o treinamento para aprender. Tá. E aí, depois, vai lançar a mão quando sentir necessidade. Os movimentos acabam virando fisiológico, né? Você sente quando a dor aparece, você vai sentindo que você tem que fazer os ajustes ali. E o meu papel é fornecer essas ferramentas para o próprio paciente ser o agente da cura. Né? Ali no consultório, a gente vai ter várias ferramentas para ele usar para o resto da vida. Perfeito. Bom, nesse primeiro momento a gente conheceu o trabalho da Carol, mas no segundo momento, Carol, eu quero que você dê de presente para o nosso telespectador um pouquinho desse seu conhecimento com alguns exercícios para que a turma possa fazer em casa. Porque não é todo mundo que vai ter acesso ao seu trabalho, mas tá todo mundo com sede de fazer um pouquinho disso tudo que você sabe, tá bom? Então eu volto já já. Carolina Lamin, que é fonoaudióloga, ela faz um trabalho muito interessante. Tem um projeto que ela intitula de Bochecha na Lua e que promove esse enrijecimento da musculatura, fortalecimento da musculatura facial, né? Pra deixar a gente mais jovem, mais bonita, né? Pra cima. Isso é muito legal. E no bloco anterior eu até comentei que ia te pedir pra ensinar pra turma de casa algum exercício, algo que elas possam fazer em casa e possam colocar um pouquinho em prática isso, ou pelo menos começar a ter um pouco da consciência dessa musculatura facial. Cláudia, eu vou ensinar aqui o alongamento da musculatura facial, porque a gente já utiliza esses músculos o dia todo para falar, para comer. Então, se a gente utilizar esses músculos e eles estiverem alongados, os movimentos vão ser realizados de uma maneira muito mais harmônica, né? O exercício facial é importante que seja depende muito do rosto, né, da queixa que a pessoa apresenta. Então, se a pessoa tem um bruxismo, por exemplo, vai ser super importante fazer esse diagnóstico para que ela procure um dentista, né, para olhar como que está a arcada dentária dela. A saúde dos dentes é fundamental para a gente ter uma resposta com a musculatura facial. Então, assim, lá no consultório, eu tenho 2 tipos de programa. Um é um programa básico, que são 3 meses, né? 3 meses é o tempo que o cérebro leva para engramar um novo movimento. Então, como a gente vai estar mudando o hábito, a pessoa vai no meu consultório uma vez por semana, durante 1 hora, e nesse período a gente vai treinar, mas de uma maneira muito prazerosa, porque eu só acredito que a gente consiga trazer uma coisa para o dia a dia se tiver sentido, se tiver significado para a gente. Então, na primeira sessão, eu avalio, descubro qual a diátese, qual o terreno biológico a pessoa está, para a gente repor aqueles minerais que ela vai estar precisando. Eu baseei meu trabalho na medicina das funções do Dr. Jacques Ménétrier, que é um francês. E a gente vai ver quais os órgãos vão estar desequilibrados, fazer alguma mudança em relação à alimentação. Se o paciente estiver fazendo acompanhamento com a nutricionista, melhor ainda, né? Mas se caso não esteja fazendo, eu indico, assim, pelo menos para tirar o glúten, tirar a lactose, tirar alguns alimentos mais acidificantes durante 15 dias. Depois de 15 dias, a pessoa vai observar como que os músculos vão se comportar sem aqueles alimentos. E depois, bom senso, né? Eu não acredito em nada que é proibido. Depois é bom senso, né? Utiliza menos durante a semana,
depois utiliza mais. Perfeito. E aí tem um programa também, o Mini, que são só 4 sessões para aprender as técnicas, que pode ser feito online. Tá. Então o paciente vai ter essa... Então daqui a pouquinho eu vou passar esse online para vocês. Mas então vamos lá ao alongamento dos músculos faciais, né? Ok. Então vamos lá, vamos começar pela testa. Então, ó, encontra as pontinhas do dedo e posiciona os dedos no meio da testa. Assim? Isso. Vai fazer mais força com a mão de cima do que de baixo. Então, de baixo vai só sustentar. Então, vai fazer movimento de vai e vem 5 vezes para aumentar a propriocepção nessa região. Sabe pessoa que fala com a testa? Então, vai falando e vai vincando aqui. Tá. Então, a gente tem que distribuir essa energia para o músculo occipito frontal ficar mais relaxado. Tá. Então, tá valendo na hora de escovar o cabelo, escovar para um lado, escovar para o outro, para soltar esse músculo. E o movimento tem que ser com uma certa pressão, porque lembra que a gente está mudando músculo, não é pele. Né? Então, esses movimentos, eles podem ser feitos na hora de passar o creme, né, o hidratante, dá para aproveitar. Olho. Então, lembra que nenhum exercício que tenha dobra de pele pode acontecer aqui. Dobrou pele, tá errado. Tá. Por isso que a gente não faz ginástica facial. Né? O dermatologista, ele luta ali para o pessoal não dobrar a pele. Então, a gente, quanto menos dobra, melhor. Não sendo um movimento fisiológico, né? Que tem que ser natural e tem que fluir. Então, aqui, nessa região do olho, a gente vai fazer, a gente vai acompanhar a fibra muscular do meu orbicular dos olhos. Então, eu traciono com uma mão para a pele não dobrar, posiciono o dedo. Quem tem muita força nesse dedo, é bom usar esse daqui para não pôr tanta força, tá? Então, vai de dentro para fora. Em cima põe mais força, embaixo só escorrega. Então, olha, pode fazer 5 vezes de cada lado. Tá, ó, alongando para abrir os olhos, né, para melhorar a função. Teve uma paciente minha que foi no oftalmo e melhorou, diminuiu o grau. A gente faz vários exercícios para musculatura interna de olho. Ela falou, Carol, diminuir, pode? Que legal isso. Falei, pode, é um dos efeitos. Olha. Então, aqui na bochecha, antes da gente fazer o exercitador facial, é fundamental que a gente alongue o zigomático maior. Então, ó, posiciona a mão no meio da bochecha e aí uma mão vem em direção ao cantinho do olho e a outra mão em direção ao cantinho da boca, para alongar esse músculo aqui, para que ele funcione de uma maneira mais harmônica. Faz dos dois lados, uma puxadinha só ou faz várias vezes? Não, pode fazer 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro. 5 vezes do outro lado, tá? Perfeito. Músculo mentual, tirar força, porque às vezes na hora da deglutição, além da gente colocar aqui no orbicular dos lábios, a gente pode colocar no mentual e não é legal, não é ficando com o queixo furadinho. Então, ó, fazer esse movimento aqui para soltar mentual. E a boca aqui, ó, posição em ó, sem tensão, sem força, abre um pouco e vai deslizar. Pode fazer 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, assim. Tá. Então, a gente faz esse alongamento para começar o fortalecimento. Carol, por que a gente, com o tempo, vai perdendo esse contorno facial? O que as pessoas precisam saber e como é que elas podem prevenir para não ter tanta perda, para não ficar com esse papo, né? Tá. Que ninguém quer. Tem várias causas, né? Uma das causas que a gente aborda é essa pressão excessiva no masseter. Então, muita força no masseter, eu vou contribuir para que eu empurre meu côndilo lá para a cavidade glenoide. Então, eu diminuo a dimensão vertical. Diminuindo a dimensão vertical, vai sobrar mais pele, vai sobrar mais músculo. Então, deixar a mandíbula mais solta, com o côndilo bem posicionado, e por isso que vai depender muito do trabalho do dentista. Porque quando a arcada está em chave de oclusão, o meu côndilo vai ficar bem posicionado. Importante ter um dentista que tenha essa visão, né? Que considere essa posição do côndilo na cavidade glenoide. E agora, assim, pra gente encerrar um recadinho final pra turma que tá querendo se cuidar melhor, querendo entender um pouco melhor, assim, os sinais do envelhecimento, porque eu acho que isso também faz parte. A gente também tem que ter um posicionamento bonito, tranquilo diante
da ordem natural da vida, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Vem de dentro. Não adianta eu fazer exercício se aqui dentro não tá legal. Então, eu acho que o exercício é uma maneira do autoconhecimento. Eu acho que eu me descobri nessa profissão, é uma missão de vida, eu amo o que eu faço, eu estou aqui para evoluir e eu consigo evoluir através do exercício, né? É uma das maneiras da gente evoluir. Deixar uma marca positiva na vida, exatamente, né? Fazer bem pro chegar no próximo, é tudo espírito de pelo bom. corpo. Isso é muito bom. Bom, Carol Lamin é fonoaudióloga, ela está no avidaquantica.com, o site, o Instagram. A Vida Quântica também tem muitas informações. E se você quiser conhecer de perto o trabalho, pode mandar um WhatsApp, marcar uma consulta 021 99837 6849. E em breve, o aplicativo, que já tem nome? Já, vai ser a Vida Quântica. A Vida Quântica, para facilitar aí. Todas as aí. estratégias que a gente utiliza lá no consultório, quem mora longe do Rio, tem várias pessoas que estão me procurando fora do Brasil. Vai ser no início do ano, a gente não tem data definida. Fica de olho, tá bom? A Vida Quântica. Tá ficando maravilhoso. Para você ficar mais maravilhosa. Obrigada, Carol, foi um prazer te receber. Obrigada, o prazer foi meu. Bom, um ótimo final de ano e até Obrigada. o próximo. Volta mais vezes, pra gente aprender mais, né?